Olá, no programa de hoje vou conversar com a representante de Governador Valadares no cenário mundial das artes plásticas, Cloris Lage. Prazer enorme receber Muito você. Obrigada. Começar falando como tudo começou? Vamos, olha. Como que foi o seu começo? Como teve esse interesse pelas artes? Olha, na realidade, o artista diz que nasce, né? Ninguém faz o artista. E eu tenho, engraçado, lembrança de mim, com 3 anos, sentada na porta da loja do meu pai, ali na Afonso Pena, esquina com a Ribeiro Junqueira, atrás do Colégio Bituruna. Num tamboretinho eu colocava a folha de papel e já começava a rabiscar baratinha, desenhava às vezes a Bituruna. O Colégio Bituruna nem muro tinha, quando eu comecei a rabiscar. Entendeu? Você já era observadora? Já desenhava baratinha, folhinha, florzinha, né, a Bituruna. Então, depois, eu acredito que, por exemplo, se o meu pai e a minha mãe tivessem observado esse desejo meu de desenhar e de pintar, se eles tivessem comprado tinta e pincel para mim, eu já teria começado a pintar. Você entendeu? Porque com 12 anos, na realidade, com 12 anos, quando eu fui para o internato, lá em Tambacuri, Colégio Santa Clara, que eu chegando lá, eu vi que tinha aula de pintura, tinha aula de piano. O olhinho até brilhou na hora, né? Eu queria tudo, tá? Eu queria aprender a pintar, eu queria aprender a tocar piano. E eu lembro que meu pai falou comigo, olha, 2 coisas eu não posso pagar, você tem que fazer uma opção. Então, embora eu tivesse só com 12 anos, eu fiz uma opção inteligente. Por quê? Eu pinto escutando música. Eu jamais poderia tocar piano e pintar ao mesmo tempo, não é? Realmente. Não é? Então, como naquela época eu também comecei a escrever, eu fazia textos, tipo novela, para as meninas poderem fazer apresentação na hora do recreio. Entendeu? Com 12 anos. Com 12 anos. 12 anos. Já tanto eu comecei a fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, de escrever e pintar. Então, mais tarde eu escrevi que foi com lágrimas nos olhos que meu coração apitou. Hoje, embora feliz com a pintura, a música me fascina, me eleve, me faz voar. Mas é através dela que eu bato as asas, registro o outro lado e torno a voltar. Isso que eu ia comentar, gente, além da Cloris ser artista plástica, ela é escritora. E já que a gente começou falando dessa sua relação com as artes, a pintura, a escultura, vamos começar falando também, vamos pegar esse termo então, essa aba para o livro. Como que a senhora começou a escrever? Olha, na realidade, a parte de literatura, eu escrevi, o meu primeiro livro é Estrela por um Dia. Por quê? Eu pensava o seguinte, eu acho que eu vou escrever só um livro na minha vida, né? Então, eu vou ser estrela só por um dia mesmo. Aí eu pus Estrela por um Dia, é um livro só de poemas, tá? Aí depois desse primeiro livro, eu resolvi fazer a história de Valadares em prosa poética. Eu tenho facilidade para escrever em prosas poéticas, desculpa. Aí eu peguei e escrevi, fiz uma pesquisa sobre os nossos dirigentes políticos, algumas figuras interessantes da cidade de Valadares, né? Da minha infância, igual os doidos, né? Tinha o João Doido, tinha a Maria Papuda, tinha tudo isso eu escrevi, eu registrei personagens de quando eu era criança. Oh, gente. O livro chama-se O Canto do Cisne. Aí me perguntaram, mas por que você pôs o Canto do Cisne? Eu falei, olha, tudo isso é uma pesquisa, porque eu descobri que o cisne só canta quando ele está para morrer. E o homem, a partir da hora que ele nasce, ele já está caminhando para a morte. E a senhora tem uma relação entre as duas? Entre a pintura, a escultura e a literatura? A senhora faz essa interseção entre os dois? Não, eu tenho, às vezes eu estou pintando e vem de repente uma vontade de fazer alguma escultura, alguma ideia. E como eu nunca pinto uma peça só, e também nunca eu nunca assino a obra sem antes namorar muito tempo a obra. Eu viro a tela
de cabeça para baixo, eu passo uma semana sem olhar para ela. Aí depois eu vou e olho, é engraçado, aqui está faltando um pouquinho de luz, aqui eu tenho que dar mais um pouquinho de sombra. Eu não vi isso no outro dia, olha, é interessante. Aí eu passo mais uns dias sem ver, olha, eu tenho que pôr esse vermelho mais vermelho, esse lado aqui mais escuro, esse aqui mais claro, porque a luz, essa luz aqui está refletindo aqui. E esse brincar também é uma delícia, né? É, As pessoas chegam na sua casa, olham uma obra e falam assim, ai, Clóris, eu estou vendo tal coisa. É isso aí Mexe com a acontece. imaginação da gente. Não, e outra coisa também, a pintura abstrata, o artista coloca na tela, registra o momento dele, o que está dentro dele naquele momento, né? E o espectador enxerga também o que está dentro dele. Então tem um caso bem interessante que aconteceu comigo em Luanda, na África, que o ministro da Cultura de lá, Dr. Buriti da Silva, ele queria uma explicação sobre a pintura abstrata. Então eu fiz essa explicação para ele, né? Que o artista que cria, ele coloca na tela o seu momento, até as cores, até a música que está tocando ali, tudo isso tudo ajuda na inspiração. Aí ele virou para mim e falou assim, eu estou enxergando umas frutas. Eu falei, o senhor está com fome? Ele falou, estou. Eu falei, então está explicado. A fome está aí dentro, né? Nossa, é de imediato, assim, a relação. Muito interessante. A senhora falou agora do trabalho da senhora em Luanda, na África. A senhora já visitou vários países, né? Já participei de várias exposições, por exemplo, em Nova York, acho que umas 5 ou 6 vezes, né? O ano passado foi em Miami, em novembro, e esse ano vai ser numa coletiva também, em novembro, em Miami, que eu esqueci o nome da exposição, mas é uma maior exposição de arte do mundo, onde tem um encontro de vários artistas do mundo inteiro. Então isso também abre a mente da gente, porque você chega lá, você vê obras do mundo inteiro, aquilo, você alimenta o seu olhar, você volta assim, estourando de vontade de trabalhar. E é uma forma assim, a senhora é artista no momento ali, está ali representando, está ali expondo, mas como a senhora observadora também. Espectadora também, e observadora, né? Porque como eu sou autodidata, que autodidata é aquele, por exemplo, que não formou naquela determinada matéria, né? Que, por exemplo, a minha, eu não formei educação artística, né? Então, eu sou autodidata por quê? Porque quando eu comecei a pintar, a minha professora lá em Tambacuri, ela também era autodidata. Então, como é que ela passava para mim conhecimentos que ela não tinha? Então, por exemplo, nem ampliar uma gravura, que hoje eu sei que é uma coisa simples, ela não me ensinou. Que era colocar uma gravura na frente e mandar eu copiar a gravura, quadriculando aqui, para me fazer do tamanho que eu quisesse. E a senhora foi na base da tentativa? Fui na base da pesquisa, observando as coisas, tá? Tentando, errando e indo atrás, visitando exposições e vendo como é que um fazia, como é que o outro fazia. Eu fui buscando até conseguir amadurecer, né? Porque o artista, ele está sempre crescendo. Eu, pelo menos, observo que de um ano para o outro, o meu trabalho, como é que ele cresceu. Então, por exemplo, quando eu pego uma obra de 10 anos atrás, às vezes eu tenho vontade de pôr fogo nela. Oh, gente, Clóris. E às vezes eu ponho mesmo. Se eu posso fazer isso, se eu pego ou troco com a pessoa, dou uma obra nova para ela e pego aquela, é porque eu não quero que os outros vejam aquela obra antiga que eu não gosto dela. Não gosto mais, né? Porque na época... Ela adorava. Eu me encantei, eu assinei, achei linda, maravilhosa. Mas hoje o meu olhar é diferente, está mais maduro. Porque nós vivemos numa escola, a gente está aprendendo todo dia. Eu abri o programa falando que a senhora representa o governador Valadares no cenário mundial. Qual a sua relação com a cidade e a senhora acha que as pessoas daqui, que são envolvidas com arte, com cultura, elas são incentivadas a isso? Em termos eu nasci aqui, né, em Governador Valadares. Eu nasci no dia 1º de outubro de 43, numa sexta-feira, 3 horas da tarde. Tá? Agora, em termos de arte, falta incentivo da parte dos arquitetos decoradores que montam os ambientes, né, das residências aqui em Valadares,
no sentido assim de comprar as obras de arte dos artistas valadarenses, porque muitos saem daqui para poder comprar em Belo Horizonte, Rio, São Paulo. Então isso atrapalha até inclusive a economia da cidade. Porque eles não sabem que o povo de BH, do Rio, é doido pra comprar a obra do povo daqui, né? Pois é. Então, quando a pessoa compra aqui, ele está ajudando em todos os sentidos, não é? Então, nós temos artistas excelentes em Governador Valadares. Hoje, nós temos uma galeria de arte que funciona lá no segundo piso da biblioteca. Graças a Deus, nós conseguimos esse espaço lá, é uma exposição permanente. Então, a gente fica tentando mostrar para esses profissionais que tem local para eles comprarem, tem, é só eles e fazer uma visita e ver se encaixa dentro dos projetos. Se não encaixar, por exemplo, eles podem combinar com o artista para poder fazer, inclusive dentro das cores que quer e tudo, mas que tem bons profissionais, tem, então não tem desculpa.